Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Volney Vitorino e é com imenso prazer que nesse instante eu venho apresentar um tema importantíssimo para a sua prova de concurso público e também de vestibulares. Por que não dizer para a sua escrita? Quando você vai redigir um texto, você precisa dominar este assunto. Eu sei que é muito complicado, mas pelo menos os casos mais especiais desse tema você precisa saber. Eu estou falando, senhoras e senhores, de regência, sintaxe de regência, regência verbal e regência nominal. Professor, o que seria essa regência? A regência nada mais é do que o uso, do que o mecanismo de emprego com o verbo e o seu complemento e com o nome e o seu complemento. Quando é o verbo, obviamente, regência verbal, e com o nome, regência nominal. E o nome, né, para que você lembre bem, é o famoso asa, né? Quando o complemento acontece com o adjetivo, com o substantivo ou com o advérbio. Olha só, para entendermos regência é necessário sabermos que existe a tradição gramatical, né, da língua portuguesa, que é a norma culta, né, que atende todas as prescrições gramaticais, e a tradição oral, né, a oralidade, a coloquial, é aquela que nós costumeiramente usamos no dia a dia, né, as marcas de oralidade, a nossa fala. O grande problema é o seguinte, que na hora de você falar, você pode cometer alguns... Pode? Não pode, né? Mas tudo bem, você comete alguns equívocos na hora de pronunciar. Por exemplo, dentro de sala de aula é muito comum os alunos falarem assim, professor, deixa eu ir no banheiro, né? E você sabe que quem vai a algum lugar. E eu nem corrijo mais, cara, para falar a verdade, eu não corrijo. O certo é ao banheiro e não no banheiro. De tantas vezes que eu falei, é que parece que soa mais gostoso quando você diz, né, deixe no banheiro. Olha um exemplo disso. Se eu disser assim, ó, cheguei em casa cansado hoje. Você percebeu algum erro nessa minha expressão? Cheguei em casa cansado hoje? Professor, não. Pois é, quem chega a algum lugar. Então é incorreto eu dizer cheguei em casa. O correto é cheguei a casa, tá? Isso daí é um pouco complicado. É preciso ter um dicionário de regência para que você possa estar amparado aí e atender todas as prescrições gramaticais. Como exemplo disso, eu vou cantar um trecho da música do Raul Seixas e eu quero que você preste bastante atenção na letra e diga para mim em qual momento da música há um erro gramatical. Vamos lá? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí, conseguiu perceber o erro? Olha só, o verbo preferir exige dois complementos, um direto e o outro indireto. E o indireto, obviamente, com a preposição. Que preposição? De? Não, a preposição a. Eu cantei, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E o correto seria, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu sempre costumo dizer, não atende à prescrição gramatical, mas atende à harmonia, né? Atende ali à prescrição da música, musical, e isso é o que importa, a licença poética para isso. Vamos ver uma questão de regência verbal em uma prova, só para você ter ideia de como isso é cobrado, para você não se sentir perdido. Olha esta questão. A regência verbal está errada em A. Esqueceu-se do endereço. B. Não simpatizei com ele. C. O filme a que assistimos foi ótimo. D. Faltou-me completar aquela página.
E aspiro um alto cargo político. E aí, qual dessas alternativas você escolheria como sendo a que deveria ser assinalada? Pausa o vídeo e responda. Vamos lá? Muito bem. Se você respondeu a alternativa A, você errou! Por quê? Olha só. Quem esquece, esquece de alguma coisa. A regência está correta aqui, ó. Esqueceu-se do endereço, tá? Professor, eu respondi a alternativa B. Você também errou! Por quê? Olha só, não simpatizei com ele. Quem simpatiza ou antipatiza ou simpatiza com alguém. Neste caso está correta a regência. Alternativa C. O filme a que assistimos foi ótimo. Olha só, o verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então também está correta a alternativa C. Ah, professor, ainda bem que eu coloquei a D. Pois é, se você colocou a D, você também errou, tá? Olha só, faltou-me completar aquela página. Quem completa, completa algo. Neste caso, está correto. Aí, neste caso, a única alternativa que deveria ser assinalada é a E. Aspira um alto cargo político. Professor, eu não entendi. Perceba que quem aspira no sentido de almejar, no sentido de desejar, é transitivo indireto, tá? Então o correto seria aspiro a um alto cargo político, tá? O verbo aspirar, ele também pode ser o verbo transitivo direto, mas quando ele significar sorver, inalar, por exemplo, aspirou o pó da sala, tá? Verbo transitivo direto. Mas neste caso, no sentido de desejar, de almejar, é transitivo indireto e exige a preposição a. Vamos aos principais casos de regência envolvendo os verbos. Primeiramente, vamos falar de dois verbos que são abundantes em provas de concursos públicos e vestibulares. Vamos falar do verbo chegar e do verbo ir. Geralmente, esses verbos são acompanhados de adjuntos adverbiais, que têm como complemento as preposições a e para, né? Que indica direção e indica também destino. Tá? Claro que existe um valor semântico por trás dessas preposições também. Se eu disser assim para vocês, fui a São Paulo, isso significa que eu fui a São Paulo, mas retornarei para a minha cidade de origem, que é Foz do Iguaçu. Agora, se eu disser assim, ó, fui para São Paulo, significa dizer que eu fui para São Paulo e lá eu permanecerei. Então há um valor semântico por trás disso, tá? Fui ao Paraguai semana passada, tá? Olha só, quem vai a algum lugar. Não fui no Paraguai, como muitas pessoas assim dizem, tá? Na linguagem oral. Um outro exemplo, cheguei a Foz do Iguaçu quando eu tinha 6 anos de idade. Errado dizer cheguei em Foz do Iguaçu, porque quem chega, chega a algum lugar. Muito cuidado com essas duas preposições aí, cada um com seu valor semântico e com um uso diferente nos contextos diferentes também. Olha esse verbo romântico dentro da língua portuguesa, mas quando as pessoas utilizam de maneira errada, meu Deus, todo romantismo acaba. Eu estou falando do verbo namorar. Galera, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Ele não solicita, ele não pede a preposição. Muitas pessoas dizem assim, ó, eu namorei com fulana durante tantos anos. Errado, o correto é eu namorei fulana. Deixa eu dar um nome aqui, né? João namorou a Maria há muito tempo. João namorou Maria há muito tempo. Jamais namorou com Maria, beleza?
Então, assim, verbo transitivo direto, verbo namorar. Outros verbos que merecem muita nossa atenção são os verbos obedecer e desobedecer. Ambos são verbos transitivos indiretos. Isso quer dizer que você precisa colocar a preposição. Então, se eu disser assim, ó, quando criança, desobedeci muito os meus pais. Está correto isso? Não, não está correto. Quando criança, desobedeci muito aos meus pais, tá? Porque quem desobedece, desobedece a alguém. Eu, professor Volney, obedeço às leis de trânsito. Neste caso, com o sinal indicativo de crase, em as, né? Eu obedeço às leis de trânsito, a fusão da preposição mais o artigo. Não esqueça da regência desses dois verbos. Mais um verbo que exige o complemento introduzido pela preposição a é o verbo responder, tá? Olha só, respondi ao meu patrão quando fui perguntado sobre a organização da empresa. Respondi ao meu patrão, correto, tá? Quem responde, responde a alguém. Neste caso, o verbo transitivo, o verbo responder é um verbo transitivo indireto, exige a preposição a. Voltando aqui aos verbos que nós havíamos comentado antes lá na questão, os verbos antipatizar e simpatizar. Ambos verbos, eles precisam da introdução do complemento com a preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com. Olha, eu me simpatizo com ele, tá? Eu antipatizo com ele ou com ela, tá? Neste caso, os dois verbos com a preposição com, não esqueça disso. O verbo que era o gabarito da questão que nós vimos lá atrás falava-nos de aspirar no sentido de desejar, mas não tinha o uso da preposição. Então vamos lá. Mais uma vez explicando a vocês. Quem aspira no sentido de desejar, de ter como meta, para alcançar, de objetivar a um cargo, a um sonho ou alguma coisa, neste caso, eu devo obrigatoriamente iniciar o meu complemento com a preposição a. Tá? Por exemplo, Aécio Neves aspirou a um cargo político, beleza? Agora, se eu quiser utilizar o verbo aspirar transitivo direto, só se eu utilizar no sentido de inalar, de cheirar, de sorver, né? Deixa eu utilizar outro nome aqui, porque senão vai complicar a minha situação, tá? O professor aspirou o perfume da flor. Neste caso, eu inalei, né, a fragrância. Tá? O professor aspirou o pó do travesseiro, tá? O pó, neste caso, não precisa ter a preposição porque está no sentido de sorver, de inalar. Agora, um dos verbos que mais caem em provas de concursos públicos e vestibulares é o verbo assistir, tá? Até porque ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, pode ser intransitivo também. Veja bem, primeiramente um exemplo do verbo assistir, sendo ele transitivo direto. Quando ele está no sentido de ajudar, de auxiliar, por exemplo, o médico assistiu o doente. O médico auxiliou, ajudou o doente, tá? Não precisa preposição. Agora, ontem eu assisti ao jogo do Corinthians, no sentido de presenciar, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Neste caso, tá? Você tem que utilizar a preposição a. E ele pode ser intransitivo também quando está no sentido de habitar, de residir, de morar. O professor Volney assiste em Foz do Iguaçu. Geralmente vem acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, tá? O professor Volney assiste em Foz do Iguaçu. Neste caso, ele é intransitivo. Vamos falar agora do verbo visar. O verbo visar, sendo ele transitivo direto, tá? Ele apresenta o sentido de mirar. Por exemplo, o professor visou o alvo, tá?
é de fazer mira. Neste caso, o transitivo direto não precisa da preposição. Agora, no sentido de ter como meta, no sentido de ter como objetivo para alcançar algo, neste caso ele é transitivo indireto. O professor visou a um alto cargo na sociedade. Visou a um alto cargo na sociedade. Neste caso, o uso da preposição. Bem, eu espero que você tenha gostado desta aula, tá? E entenda que em um universo de mais de 11 mil verbos dentro da língua portuguesa, seria impossível falar de todos aqui. Eu apenas utilizei os mais essenciais, aqueles que são mais cobrados em provas, e é o que você precisa saber. Ó, eu também indico um dicionário de regência se você quer aprofundar mais aí o seu conhecimento. Por hoje é só, a próxima aula será sobre regência nominal. Espero que você esteja comigo aqui também acompanhando. Valeu, fui, um abraço a todos.